Graça e paz, meus amados, é um prazer estar mais uma vez aqui no canal A Semeadora para falar um pouco acerca da Palavra de Deus. É um prazer estar aqui. Está um dia frio aqui em Nova Friburgo, mas nós estamos mais uma vez sedentos em estudar a Palavra de Deus. Meus amados, como na semana passada eu iniciei um estudo acerca do ministério do apóstolo Paulo, vamos continuar agora com a segunda parte. Eu peço aos irmãos que nesse momento peguem as suas Bíblias. Eu convido cada um dos irmãos para que peguem suas Bíblias, para que possamos ter um momento de reflexão, para que possamos ter um momento onde iremos nos alimentar da santa palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 9, versículo 20, o seguinte: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Vamos estudar, por enquanto, só até essa parte, o início, do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, esse que foi o maior implantador de igrejas, esse que foi o maior missionário da história da igreja, esse que foi o maior evangelista da história da igreja, pois levou a muitos e muitos quilômetros a palavra de Deus em toda a província da Ásia, ali na província da Acaia, ali na província da Galácia, Ele evangelizou todo aquele povo e deixou um legado muito grande, naquela área, naquela região, O apóstolo Paulo, que outrora, assim como ele mesmo explica ali em Gálatas capítulo 1, era um judaizante, era um homem comprometido com as tradições judaicas, Ele fala sobre o início da caminhada dele, que ele se avantajava em muitos aos da idade dele em judaísmo, Ele prezava a tradição dos pais, Ele prezava a tradição do que ele tinha aprendido com o rabino Gamaliel, Então, ele tinha uma estrutura baseada nisso, E, assim como a gente estudou no capítulo passado, e muitos irmãos sabem, ele é um perseguidor, e não só apenas perseguiu, e não só apenas apoiou o martírio de Estevão, mas ele mesmo também assume que assolava a igreja de Cristo, Então, o apóstolo Paulo, inclusive, além de ter prendido, pode também ter matado muitos cristãos, Então, Paulo, após ter um encontro com o Senhor Jesus, ele foi transformado radicalmente, Ele teve um encontro com Ananias, aquele servo do Senhor, ele foi batizado, Ele recebeu também o revestimento do Espírito Santo, Dos seus olhos caíram como escamas, e ele recompôs as suas forças, pois estava 3 dias e 3 noites em jejum, em oração, E ali ele teve as visões em relação a Ananias, indo batizá-lo, indo falar para ele acerca de Jesus, e recobrar a visão dele em nome do Senhor Jesus. Então ele ficou, literalmente fraco, porque 3 dias de jejum, logo que ele teve essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, essa transformação, ele recobrou suas forças, se alimentou e logo começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Cristo, Rapidamente ele começou a anunciar que Jesus Cristo era o Cristo, rapidamente ele começou a falar que Jesus era o Filho de Deus, Para muitos estudiosos, muitos pregadores, há uma diferença aqui entre o versículo 20 e o versículo 22, O versículo 20 diz: Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E no versículo 22 diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Pregar, ele pregou no início, anunciou, falou,
E no outro capítulo, no outro versículo, diz que ele demonstrava, era uma demonstração de poder através do nome do Senhor Jesus Cristo, que acontecia manifestações ali do Espírito Santo, curas, milagres e prodígios, né? Então, o apóstolo Paulo começou a pregar a palavra de Deus, e a gente conhece o caráter da pregação de Paulo, né? O caráter da pregação de Paulo, antes de tudo, é o seu testemunho, né? Porque ele percebeu que através da transformação que ele teve com Jesus, né, isso deveria ser pregado, porque ele mesmo fala que ele foi um grande pecador e o maior deles, né? Ele mesmo fala que era insolente, né? Ele mesmo fala que era blasfemador, né? E o quanto Jesus, Deus, mostrou misericórdia para com ele, né? Então, uma das coisas que Paulo fazia muito, está relatado na palavra, ele não só fez diante do povo, assim como fez diante do Sinédrio em Jerusalém, assim como fez diante de Festo, assim como fez diante de Agripa, falar o seu testemunho. Ele falou muitas vezes o seu testemunho, o encontro que teve com o Senhor Jesus, né? Expondo através das escrituras, dos profetas, que Jesus é de fato o Messias, o Cristo, né? E ele, inclusive, mostrou a experiência pessoal que tinha quando ele outrora era um perseguidor e agora era perseguido e tinha prazer em ser até perseguido pelo nome de Jesus, porque para ele era uma honra, né? Então, aí entra aquela parte que se fala ali, aquele versículo que se fala em Gálatas, capítulo 1, versículos 16 e 17, né? Há um intervalo realmente, porque Paulo, vamos entrar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 16 e 17, rapidamente, para nós termos uma compreensão, porque Paulo fala no início da Epístola aos Gálatas, um panorama, ele faz uma retrospectiva a respeito do seu chamado, a respeito da sua conversão, né, da experiência que ele teve com o Senhor Jesus, e é muito importante, porque naquele tempo as igrejas da Galácia, onde Paulo foi a primeira viagem missionária de Paulo, né, e onde Paulo fundou as primeiras igrejas, estava caindo de novo naquele negócio dos judeus. Eles estavam caindo de novo em seguir a lei. Eles estavam sendo vítimas do que os judeus legalistas estavam impondo a eles. Inclusive, estavam impondo àquela igreja dúvidas a respeito do apostolado de Paulo. E Paulo dá uma explicação para eles, mostrando o seu testemunho, né? Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 16, assim, ó, versículo 15 diz assim: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. No próximo versículo, Paulo diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, Paulo passou um período de 3 anos na região da Arábia, né? Ele testemunhou alguns dias depois, em Damasco, a respeito de Cristo, foi para as regiões da Arábia. E ali nas regiões da Arábia, ele teve realmente uma ministração do Senhor para com a vida dele, né? Paulo passou um grande período de tempo, 3 anos, né? Não se sabe o que Paulo fez ali na Arábia, não se sabe o que Paulo recebeu na Arábia, mas nota-se que ele faz questão de explicitar isso, que passou 3 anos na Arábia, provavelmente sendo ministrado pelo próprio Senhor Jesus, né? Provavelmente sendo revestido pelo Espírito Santo, tendo experiências, amadurecendo, né, com o Senhor. Então, dali, Paulo retorna a Damasco. Paulo retorna a Damasco, e ali, como vai dizer a palavra, ele fica sendo perseguido pelos judeus em Damasco. Então, eles aproveitando
um momento em que os judeus estavam trancando as portas, porque de dia e noite estavam trancando as portas, acharam um lugar para Paulo passar, e Paulo foi descido por um cesto pela muralha da cidade de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor, que dá livramento a cada um dos seus servos. Então, Paulo tentou juntar-se com os discípulos, subiu a Jerusalém, né? Tentou juntar-se com os discípulos, mas nenhum dos discípulos criam nele, né? Os discípulos tinham medo de Paulo, né? Então Barnabé, aquele homem de Deus, né? Um servo de Deus, um presbítero também ali da igreja de Jerusalém, trouxe Paulo consigo, né? E pela influência que Barnabé exercia ali, Paulo foi recebido pelos discípulos, né? E ali ele passou um tempo com João, com Pedro, com Tiago, né? Tiago, irmão do Senhor, né? E após isso, Paulo entrava e saía com eles. A palavra vai dizer aqui em Atos capítulo 9, versículo 28 assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Porém, os helenistas, os gregos que disputavam com Paulo, também intentaram matar a Paulo. Os irmãos tomaram a Paulo, chegou ao conhecimento dos irmãos, como está ali no versículo 30, levaram-no a Cesareia e enviaram Paulo a Tarso, né? Nota-se aqui em Gálatas, capítulo 2, que Paulo vai dizer que após 14 anos ele sobe novamente a Jerusalém, levando também a Barnabé. Então, você nota que há um tempo, né? Paulo, provavelmente, na visão dele, achou que ia ficar em Jerusalém, ali na igreja de Jerusalém, porém não foi o que aconteceu, porém ele foi enviado novamente de Cesareia e de Cesareia para a sua cidade novamente, para Tarso, onde ficou aguardando anos, não foram dias, não foram meses. Isso dá para fazer uma nota de página aí para gente, que a gente às vezes pensa que algo vai acontecer do dia para a noite e a gente fica querendo pôr, né, o carro na frente dos bois na obra de Deus, né? E é necessário a gente entender que o nosso Cronos não é o Kairos de Deus. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Temos que estar amadurecidos, temos que estar prontos para a obra, né? E quem nos prepara para a obra e nos capacita é o Senhor. Paulo tinha todo um conhecimento, Paulo conhecia as Escrituras, Paulo era uma pessoa letrada, Paulo conhecia filósofos, Paulo cita filósofos em sua epístola, né? Paulo discutiu em Atenas com os filósofos estoicos e epicureus, né? Paulo falou diante de reis, de autoridades, né? Mas ele precisava enxergar e entender que o tempo, quem determina é o Senhor, né? Que aqui nós somos instrumentos, né? Se tudo que nós passamos e aprendemos aqui foi o Senhor que nos presenteou, nos abençoou. Então deve ser usado de acordo com o querer dele. Então Paulo passou esse tempo, né, aproximadamente 10, 11 anos, aguardando o chamado do Senhor. Então, meus amados, aqui para terminar, em Atos capítulo 22, algo muito interessante. É muito importante estudarmos a palavra, né? Estudarmos, aprendermos um pouco de hermenêutica, né? Consultar, né? Passagens paralelas, né? A gente aprender um pouco a noção de hermenêutica, de consultar as passagens paralelas, de analisar o contexto de um texto. É tudo muito importante para o servo do Senhor aprender. Em breve aqui nesse canal nós estaremos dando alguma noção também de hermenêutica, né, para que seja útil a cada um dos irmãos aí. Então, para terminar, o porquê que Paulo ficou esses anos? Por que Paulo não ficou em Jerusalém? Né? Por que ele teve que voltar para Tarso, para a cidade dele? Se ele já tinha sido batizado, se ele já tinha passado pela Arábia, se ele já tinha conhecido os discípulos,
se ele já estava entrando e saindo com os discípulos, pregando e provando que Jesus era o Cristo, parecia que ele estava preparado, né? Mas agora a gente vai entender. Aqui em Atos, no capítulo 22, no versículo 17, ele diz assim, o apóstolo Paulo falando: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressadamente, sai logo de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Então, Paulo teve a direção e pensou: eu tenho que parar, eu tenho que esperar. Jerusalém ainda não é para mim, não é para mim estar aqui nesse momento. O Senhor falou para Paulo: aqui não escutarão o seu testemunho, aqui não escutarão a tua palavra a meu respeito. Então o Senhor o enviou, né? E ali Paulo passou todos aqueles anos aguardando, se preparando, descansando, amadurecendo no Senhor, para depois de todos esses anos, Barnabé ir lá a Tarso buscá-lo, né? Esse é a segunda parte desse nosso estudo. Tem muito a ser falado a respeito do apóstolo Paulo. Eu peço aos irmãos que compartilhem esses vídeos, curtam. Aqui nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Nosso prazer é todo esse, né? Nós fazemos com humildade, com respeito, com amor às Escrituras, com amor às almas, né? E queremos anunciar a palavra de Deus. Inscrevam-se, meus amados, inscrevam-se e divulguem esse canal, né? Que o nosso interesse é unicamente pregar a palavra de Deus, pregar ao Senhor Jesus Cristo, pregar a Bíblia, né? E é um prazer estar mais uma vez aqui. Eu deixo meu abraço a cada um de vocês, que possa ter sido útil esse vídeo. Na próxima semana estaremos publicando outros vídeos, né? Deixem dúvidas, sugestões, críticas, e que Deus abençoe poderosamente nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.